Meus queridos e prezados irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus, gostaria de fazer alguns comentários sobre dois parágrafos do livro Primeiros Escritos, atribuído a Ellen White, página 258. Vamos avaliar o que está dito aqui acerca de Guilherme Miller, que foi aquele que primeiro começou os estudos que foram desembocar no entendimento de que Jesus voltaria à Terra por volta de 1843, depois 1844, certo? Ele foi o homem que deu início ao movimento que foi batizado de Adventistas Milleritas. Adventistas por pregarem a iminente volta de Jesus Cristo. Milleritas por conta daquele que criou, né? Aquele que estabeleceu essa ideia de que Jesus voltaria ali por volta de 1843, 44. Ellen White diz assim: se tivesse sido possível a Guilherme Miller ver a luz da terceira mensagem, muita coisa que lhe parecia escura e misteriosa teria sido explicada. Veja, a que terceira mensagem Ellen White está se referindo aqui? Dizendo que Guilherme Miller não enxergou a luz da terceira mensagem. Ele não viu, ele não enxergou, ele não compreendeu. Né? Que terceira mensagem é essa? Eu vou ler para vocês qual é a terceira mensagem, que segundo Ellen White, Guilherme Miller não entendeu, e que se tivesse entendido, o seu posicionamento, sua postura, logo após o desapontamento de 22 de outubro de 1844, seria diferente. A terceira mensagem é essa aqui, ó. Apocalipse 14, do versículo 9 em diante. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo com voz forte: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na testa ou na mão, também esse beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. E os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do nome da besta, não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Essa é a terceira mensagem. Então, ao dizer que Guilherme Miller, se fosse possível Guilherme Miller ver a luz dessa mensagem que eu acabei de ler aqui agora, ela diz: muita coisa que lhe parecia escura e misteriosa teria sido explicada. Ela continua dizendo aqui, olha, mas seus irmãos professavam tão profundo amor e interesse por ele que ele achou não dever romper com eles. Ela está falando sobre aqueles que, assim como Guilherme Miller, depois do desapontamento de 22 de outubro de 1844, não seguiram com um movimento que se iniciava logo após o desapontamento. Ela está falando de irmãos de Guilherme Miller que abandonaram essa história de marcação de data da volta de Jesus, essa história de que Porta da Graça havia se fechado e de que a partir de então agora eles teriam que criar não só um movimento, bem como uma igreja, né? Esses irmãos abandonaram essa ideia, o próprio Guilherme Miller não avançou com isso. Então ela diz, né? Seus irmãos professavam tão profundo amor e interesse por ele que ele achou não dever romper com eles. Seu coração se inclinava para a verdade. Veja, segundo Ellen White, o coração de Guilherme Miller se inclinava para a verdade.
E então ele olhava para seus irmãos. Eles se opunham a ela. Olha que interessante. O coração de Guilherme Miller inclinava-se para a verdade, mas pelo fato dos seus irmãos mais próximos que não acharam que deveriam seguir com aquele movimento chamado movimento adventista, né, logo depois do desapontamento, eles se opunham a essa verdade. Podia ele, Guilherme Miller, afastar-se dos que com ele tinham permanecido lado a lado na proclamação da vinda de Jesus? Isso ela falando em nome de Guilherme Miller. Guilherme Miller não poderia deixá-los, né, depois desses estarem com ele enfrentando todas as agruras e perseguições e calúnias e difamações por conta de anunciarem a iminente volta de Jesus. Né? Guilherme Miller não poderia deixá-los. Aí ela continua. Ele pensava que eles certamente não poderiam levá-lo ao extravio. Veja só que interessante isso aqui. Embora o seu coração se inclinasse para a verdade, ele preferiu, segundo Ellen White, permanecer fiel aos seus companheiros fiéis que estiveram com ele durante o anúncio de muitos anos de que Jesus iria voltar. Agora, o que é interessante perceber aqui é quando ela diz que Guilherme Miller não compreendeu uma série de mistérios porque não entendeu a mensagem do terceiro anjo. E a mensagem do terceiro anjo tem a ver, primeiro, com a manifestação da besta, da sua imagem, juntamente com a imposição de sua marca na testa ou na mão de todos os seus adoradores. Então quer dizer que, já naquela época, a besta já havia se manifestado juntamente com sua imagem e estava impondo na testa ou na mão dos seus adoradores a sua marca? É isso mesmo? Sim, é isso mesmo. O próprio entendimento adventista sobre as mensagens anteriores, a primeira e a segunda mensagem, dão conta de que foi o movimento adventista millerita que cumpriu a mensagem do primeiro anjo e a mensagem do segundo anjo. Vamos lê-las também, para que vocês possam entender como essas afirmações, essa postura, esse autoconceito de si mesmo, ele é completamente antibíblico e equivocado. Bom, a primeira mensagem, né, do primeiro anjo, diz assim, olha, vi outro anjo voando pelo meio do céu, Apocalipse 14, verso 6, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte. Então veja, esse primeiro anjo aqui, a mensagem desse primeiro anjo, que é a seguinte, ó, temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que ele vai julgar. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Essa é a mensagem do primeiro anjo. Que a igreja adventista diz que o movimento adventista millerita cumpriu. Então quer dizer que, olha só, quer dizer que o movimento adventista millerita que começou na América, ali por volta do século XIX, expandiu essa pregação da iminente volta de Jesus a cada nação, tribo, língua e povo, ou seja, foi um movimento mundial. Foi. O movimento adventista millerita foi um movimento mundial? Claro que não. Essa mensagem, proposta primeiro por Guilherme Miller e depois seus seguidores, que ficaram conhecidos como adventistas milleritas, isso não se expandiu para todo mundo, como preconiza aqui a introdução do primeiro anjo, com a primeira mensagem.
a cada nação, tribo, língua e povo, todos os habitantes da terra. Essa mensagem não chegou a todos os habitantes da terra. Não chegou. Outra coisa, temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. Isso aqui não tem a ver com um juízo começando supostamente em 22 de outubro de 1844, mas como o próprio capítulo 14 de Apocalipse afirma, se tratava do julgamento de um juízo processado por Deus através do quê? Da volta de Jesus. Esse juízo que o primeiro anjo anuncia aqui não tem nada a ver com um suposto juízo investigativo que teria começado em 22 de outubro de 1844. É a própria volta do Senhor Jesus, o Criador de todas as coisas. Por isso que a primeira mensagem do primeiro anjo, esse primeiro anjo que tinha um evangelho eterno, tinha porque a gente fala aqui no passado, mas isso aqui está agora, está para um futuro bem próximo de nós. Essa mensagem do primeiro anjo será a mensagem do primeiro, do segundo e do terceiro anjo, serão as três últimas mensagens que a igreja de Deus, o povo de Deus, o remanescente de Deus, identificado aqui como os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo, proclamarão ao mundo. Isso ainda não tem razão de ser. Não tem razão de ser. E o movimento, repito, o movimento adventista milerita não expandiu a pregação da iminente volta de Jesus para todo mundo. A cada nação, tribo, língua e povo. Todos os habitantes da terra. Isso é uma afirmação mentirosa. Mentirosa. Segundo anjo. Seguiu-se outro anjo, segundo dizendo, caiu. Caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. Então quer dizer também que a igreja adventista, naquilo que ficou conhecido como movimento adventista milerita, cumpriu a segunda mensagem? Quer dizer que Babilônia caiu naquela época? Por volta ali de meados do século XIX? Foi isso que aconteceu? Babilônia então já caiu. E caiu ali naquele período em que o movimento adventista milerita pregava a iminente volta de Jesus? Babilônia caiu, igreja adventista. Aí eles vão dizer o seguinte, olha a desculpa que eles vão utilizar para afirmar que Babilônia caiu. Caiu porque agora nós temos a verdade. Caiu porque agora o movimento adventista que se tornou igreja mais tarde tem a verdade. A verdade que eles costumam caracterizá-la como a verdade presente. A verdade para os dias de hoje. Caiu porque agora a verdade está nas mãos da igreja adventista do sétimo dia. Babilônia caiu porque agora Deus suscitou o adventista do sétimo dia para o quê? Proclamar a verdade presente para o mundo. A verdade presente de Deus para o mundo. Olha quanta arrogância, quanta prepotência. Babilônia ainda não caiu. Esse anúncio da queda de Babilônia vai para muito além de uma descoberta de uma suposta verdade que possa contrapor a verdade babilônica. A queda de Babilônia aqui, como vocês podem observar a partir do capítulo 18 de Apocalipse, trata-se de um juízo de Deus, um juízo que Deus predeterminou, isso vai ficar claro em Apocalipse 17, utilizando-se da besta e de 10 reis para destruir Babilônia, devastá-la. Como diz o texto lá de Apocalipse 17, não vamos ler para ganhar tempo. Comer as suas carnes e queimá-la no fogo. É juízo de Deus.
É destruição total, elimina a nação de Babilônia da face da terra. Isso aqui não tem a ver com, agora a igreja adventista recebeu as verdades, e por conta dela ter recebido as verdades que se contrapõem às supostas verdades babilônicas, então Babilônia caiu. Mas que coisa ridícula. E por último, a terceira mensagem, que fala sobre adoração à besta, à sua imagem e a imposição da sua marca sobre a testa e mão dos seus adoradores. Quer dizer, então, que naquela época, logo após o desapontamento, já existia uma besta com sua imagem, impondo a sua marca sobre seus adoradores, já naquela época? E que por conta de Guilherme Miller não ter entendido isso, ele não recebeu luz, a luz que o movimento que sucedeu o movimento fracassado dele adquiriu, especialmente com revelação de que o sábado deveria ser guardado, de que agora estava em curso um juízo investigativo lá no céu, onde Jesus estaria realizando expiação e intercessão. Então quer dizer que se Guilherme Miller tivesse reconhecido que no seu tempo ali, logo após o desapontamento, a besta já havia se manifestado, a imagem da besta já havia se manifestado e estava impondo a sua marca sobre os habitantes da terra, quer dizer que ele tomaria posse das mensagens proclamadas ao mundo pelo o movimento que sucedeu o movimento adventista milerita. Ficou conhecido depois como movimento adventista. E mais tarde, Igreja Adventista do Sétimo Dia. Olha, isso é tão absurdo, tão ridículo, tão patético, ao mesmo tempo que tão arrogante e prepotente, que não dá nem para comentar. Essas mensagens dos três anjos, repito, elas terão que ser dadas agora. Agora quando, cara pálida? Agora quando? Quando Deus destruir Babilônia, eliminar Babilônia, e quando a besta, juntamente com a sua imagem, e ali no capítulo 13 é acrescentada a figura do falso profeta, da segunda besta, estiverem impondo sobre os habitantes da terra a sua marca. Isso não aconteceu ainda. Isto não aconteceu. Por isso que a mensagem do primeiro anjo é: temam a Deus e deem glória a Ele, não a besta e a sua imagem. Nós devemos temer a Deus e dar glória a Ele. Por quê? Porque Ele, além de Criador, aquele que criou todas as coisas, é o mesmo que nos salvou. É por isso que a glória pertence a Ele. A glória da nossa redenção. A glória expressa naquilo que ficou conhecido como Evangelho Eterno, aqui no verso 6. Por isso que nós temos que dar glória a Deus, por causa de um negócio chamado Evangelho Eterno. São as boas novas que foram elaboradas por Deus ainda na eternidade e que se cumpriram agora com a manifestação do Verbo, que se tornou carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai. Essa mensagem, ela tem como fundamento o Evangelho Eterno. Temam a Deus e deem glória a Ele, não à besta e à sua imagem, ou ao falso profeta. É isso. Mas aí vem a igreja adventista. Nós cumprimos a primeira, a segunda, e estamos cumprindo. Está em processo de cumprimento a terceira mensagem angélica. E Guilherme Miller não alcançou o entendimento desses mistérios que Deus gostaria de revelar a ele, porque ele não aceitou a mensagem do terceiro anjo. Aí ela diz aqui no segundo parágrafo, a mesma página 258 do livro Primeiros Escritos. Olha só o que ela diz. Deus permitiu-lhe cair sob o poder de Satanás. O domínio da morte o escondeu na sepultura, afastando-o daqueles que o estavam constantemente desviando da verdade. Esses que supostamente estavam desviando da verdade Guilherme Miller
são aqueles que não aderiram à ideia de um novo movimento adventista. São aqueles que reconheceram o grave erro que eles cometeram, juntamente com Miller, no anúncio da iminente volta de Jesus para 1844, como data final, né? Porque eles foram desapontados outras 2 vezes antes de 1844, antes de 22 de outubro de 1844. Então, assim, esses que supostamente estavam desviando Guilherme Miller da verdade, esses, reconhecendo o seu erro, abandonaram toda essa basófia de juiz investigativo, de guarda do sábado, de verdade presente, de proclamação da primeira mensagem angélica, da segunda mensagem angélica e agora da terceira mensagem angélica. Eles não quiseram receber isso, essa basófia, naquela época. E Ellen White diz aqui que Deus permitiu que um homem que estava com o coração inclinado para a verdade caísse sob o poder de Satanás. Quer dizer que a morte de Guilherme Miller representou o quê? Representou que Satanás tomou posse da vida dele, né? Tomou posse da vida dele e o matou. Olha, o que significa isso aqui? Deus permitiu-lhe, acerca de Guilherme Miller, está dizendo isso, cair sob o poder de Satanás, o domínio da morte. E escondeu-o na sepultura. Quer dizer que foi o poder de Satanás que levou Guilherme Miller à morte. Vejam como isso é grave. Vejam como isso é gravíssimo. Então quer dizer que Satanás recebeu de Deus a autorização para matar Guilherme Miller, escondê-lo na sepultura. Para quê? Para afastá-lo daqueles que estavam constantemente desviando ele da verdade. Que coisa! Interessante. Então quer dizer que Deus pode, quer dizer que Deus pode fazer isso aqui que ele fez com Guilherme Miller com qualquer um, que seja dele, não é? Então, isso significa que aqueles que verdadeiramente pertencem a Deus e que estão na iminência de aceitar um erro, Deus também pode fazer com eles a mesma coisa que fez com Guilherme Miller. Entregá-los ao poder de Satanás para matá-lo, ou matar esses, com o propósito de reservá-lo para a salvação. Significa isso. Se Deus fez isso com Guilherme Miller, por que ele não pode fazer com outros? Então quer dizer que Deus, quando ele quer salvar, ele salva. Não salva. Mas não é isso que vocês dizem. Que tudo depende do tal, do famigerado livre-arbítrio, que Deus não intervém, né? No nosso destino, porque nós somos senhores do nosso destino. Olha, isso não tem nada a ver com o que aconteceu com Guilherme Miller. Tem nada a ver, segundo o que Ellen White está falando aqui. Aí ela utiliza como exemplo: Moisés errou quando estava prestes a entrar na terra prometida. Ela está comparando a experiência de Moisés lá no passado com uma suposta experiência de Guilherme Miller, atribuindo a morte de Guilherme Miller ao poder de Satanás. Meu Deus do céu, Moisés morreu lá no passado por conta do poder de Satanás? Olha como Ellen White era uma velha maluca, doentia. Querer comparar a experiência da morte de Moisés com a morte de Guilherme Miller, dando a entender que foi o poder de Satanás, com a permissão de Deus, que matou Guilherme Miller, para o quê? Para depois preservá-lo para a salvação. Porque ele estava na iminência de aceitar um erro. Ou seja, ele estava na iminência de não aceitar supostas verdades proclamadas agora por um movimento que sucedeu o desapontamento de 22 de outubro de 1844. E ela continua. Assim também, utilizando-se da comparação de Moisés, né?
Assim também eu vi que Guilherme Miller errou quando devia logo entrar na Canaã Celestial. Que Canaã Celestial? Que Guilherme Miller estava em vias de entrar. Que Canaã Celestial é esta? Eu gostaria de perguntar para essa velha maluca, essa velha caduca chamada Ellen White. Olha, Guilherme Miller errou quando devia logo entrar na Canaã Celestial em permitir que sua influência fosse contra a verdade. Vem cá, deixa eu ver se estou entendendo. Primeiro ela diz que Deus permitiu-lhe cair sob o poder de Satanás. E foi o poder de Satanás que, evidentemente, fez com que ele morresse, decretou a morte dele, com a permissão de Deus. Agora ela está dizendo o seguinte, olha, Guilherme Miller errou quando devia logo entrar na Canaã Celestial em permitir que sua influência fosse contra a verdade. Como é que um homem que tem o coração, como ela diz aqui, que se inclinava para a verdade, como é que esse mesmo homem que tinha um coração que se inclinava para a verdade permitiu que sua influência fosse contra a verdade? Que verdade é essa? Juiz investigativo, guarda do sábado, primeira, segunda e terceira mensagens angélicas sendo proclamadas naquela época, e por aí vai. Olha a contradição. E tem mais. Outros levaram-no a isto. Outros. Que outros são esses? Aqueles que acompanharam fielmente Guilherme Miller na proclamação da iminente volta de Jesus e que participaram do desapontamento e que não aceitaram participar daquele movimento que sucedeu o desapontamento. São esses. Outros levaram-no a isto. Levaram-no a quê? A fazer com que a sua influência fosse contra a verdade adventista. Outros, diz ela, darão conta por isto. Quer dizer que outros que influenciaram Guilherme Miller a rejeitar a suposta verdade é que serão responsabilizados por isso. Por isso que Deus permitiu que ele caísse sob o poder de Satanás e morresse. Ou seja, pelo poder de Satanás ele morreu, né? Dessa forma, Deus o escondeu na sepultura para livrá-lo da perdição. Meu Deus do céu. Quer dizer que outros poderão ser responsáveis pelos pecados dos verdadeiros filhos de Deus. Imagine isso. Imagine isso. Quer dizer, então, que se eu for um verdadeiro filho de Deus, eu não sou responsável pelos meus pecados? Eu não tenho que responder por eles. Outros terão que responder pelos supostos erros que eu cometi ou que eu esteja aceitando em minha vida. E o pior vem agora, né? Pior não, acho que não tem nada pior do que isso que eu já disse antes. Mas para fechar com chave de ouro toda essa mentirada, essa invenção, essa basófia, essa bobagem, ela diz, mas os anjos, veja um termo que é utilizado aqui no português. Não sei se vai dar para captar com a minha câmera, mas eu vou grifar o texto aqui para vocês perceberem como é grave esta afirmação de Ellen White sobre Guilherme Miller e os anjos de Deus. Vou tentar mostrar para vocês aqui, porque eu vi um imbecil tentando contradizer o Rodrigo Custódio, quando o Rodrigo mostrou um texto, esse mesmo texto aqui, que eu estou lendo, em inglês, depois traduziu, né? E o que o Rodrigo fez foi traduzi-lo conforme a própria Igreja Adventista traduz e interpreta. E a palavra que ela utiliza aqui, mas os anjos, vamos ver se dá para você ver aqui, ó. Será que está dando para você ver? Vigiam. Mas os anjos vigiam. Não é observam. Não, é vigiam, é vigiar, é estar presente ali aonde? Olha, os anjos vigiam o precioso pó deste servo de Deus, e ele ressurgirá ao som da última trombeta. Meu Deus do céu! Anjos vigiando o pó, o precioso pó de alguém. Com base em que, cara pálida?
com base no fato de que Guilherme Miller foi o precursor da mensagem antibíblica de que Jesus voltaria por volta dos anos 1843, 1844? Quer dizer que isto chancelou a sua salvação? Quer dizer que o fato de Guilherme Miller ter pregado um erro clamoroso, datando a volta de Jesus para os anos de 1843 e 1844, quer dizer que isso redundou no chancelamento de Deus da sua salvação? E por conta disso, anjos estão vigiando o pó. Jesus, misericórdia! Quer dizer que tem anjos que foram destacados por Deus para estarem ali ao lado do túmulo de Guilherme Miller, vigiando o precioso pó. Isto é um absurdo. Para não dizer que isto é ridículo e patético. Se você acredita nisso, você também é um pateta. Com todo o respeito que eu devo a você. Será que você não percebe que você está cegado por essas mentiradas, essas bobagens antibíblicas proclamadas por essa teologia corrupta, que é a teologia da Igreja Adventista? Será que você ainda não percebeu a patetice de você aceitar essas coisas que estão afirmadas aqui, especialmente acerca de Guilherme Miller? Será que você ainda não percebeu isso? Será que você não procura questionar as afirmações da teologia adventista, seja pelos seus teólogos, seja por essa velha caduca maluca aqui, compará-las com a Bíblia? Você não faz isso. Você aceita de graça tudo o que a igreja diz acerca da verdade presente, sem comparar tudo que ela afirma, tudo que ela proclama, inclusive sob Ellen White. Você não procura comparar isso com a Bíblia. Você é refém ainda se você não faz isso. Você é refém, você é escravo de uma instituição religiosa que controla você através da manipulação da palavra de Deus. E nós estamos aqui clamando, proclamando aquilo que é o verdadeiro evangelho eterno. Guardar os mandamentos de Deus significa não pecar. Estou falando do ponto de vista literal, que é como vocês entendem isso aqui, adventistas. Vocês realmente guardam os mandamentos de Deus? Veja, guardar. A palavra de Deus não diz aceitar. A palavra de Deus diz guardar. Guardar significa praticar. Não significa apenas professar. É guardar, é prática. Aí eu devo perguntar a você de novo, adventista. Você consegue, você pode guardar os mandamentos de Deus sem pecar? Porque guardar é observar, é praticar, e não pode pecar. Porque a partir do momento que você peca, em função de um só, não são vocês mesmos que dizem, utilizando-se de Tiago 2,10, que quando se transgride um, você transgride todos. Então você consegue guardar ininterruptamente os mandamentos de Deus sem pecar? E a fé em Jesus é o quê? Será que você não entendeu que é pela fé que nós guardamos os mandamentos de Deus? E os mandamentos de Deus aqui em Apocalipse não tem nada a ver com lei de Moisés. Tem a ver o quê? Tem a ver o quê? Olha, primeiro com a guia do Espírito Santo, que imprime em nós, incute em nós, primeiro, o amor a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo. Num mundo, primeiro, que abandonou Deus, o mundo é hostil à ideia de Deus, e um mundo que quer explodir o próximo, que quer
eliminar o próximo. Nunca foi tão urgente essa mensagem do amor a Deus e do amor ao próximo. Nunca foi tão atual essa mensagem. E como é que a gente cumpre isso, se não pela fé no Senhor Jesus Cristo? É pela fé, irmão, pela fé. Guardar os mandamentos de Deus implica em fé em Jesus, é em Jesus. Porque você aí, adventista do sétimo dia, embora diga que guarda os mandamentos de Deus, você não os guarda. Só porque você aceita o sábado como dia de guarda, você diz que guarda os mandamentos de Deus? Todos? E para guardar o sábado, você teria que ser circuncidado. Porque o sábado foi dado para os judeus. Sob a égide da nova aliança, ninguém pode te julgar pelo fato de você não guardar o sábado. E você não tem direito de julgar ninguém pelo fato de não guardarem o sábado. Ou alguém, ou um grupo, ou muitas pessoas. Você não tem o direito de julgá-las pelo fato delas não guardarem o sábado. Onde é que está isso? Colossenses capítulo 2. Será que você não entendeu isso ainda? Será que você não entendeu que o sábado não pode ser o selo de Deus? Porque senão a nossa salvação estaria condicionada não à fé em Jesus, mas à guarda de um único mandamento, o sábado. Logo, a salvação não seria pela graça. O irmão adventista analisa isso. Jesus é o nosso descanso. Hebreus capítulo 4 diz que quando nós cremos, quando nós manifestamos fé em Jesus, nós entramos no descanso de Deus, porque o próprio Cristo entrou no descanso de Deus. Cristo adentrou o lugar onde Deus habita, o Santíssimo, logo após a sua ascensão, e assentou-se, como o livro de Hebreus diz, esperando que dali em diante Deus colocasse seus inimigos como estrado de seus pés. Nem todos aceitarão Jesus Cristo. Jesus está assentado ao lado do trono de Deus, nos representando. É assim que ele intercede por nós. Ele não está fazendo nenhuma expiação lá no céu agora. A expiação foi feita na cruz. Jesus disse, está consumado, tetelestai. Você não acredita nisso, né, adventista? Até quando você vai desconfiar da palavra de Deus e dar crédito à teologia adventista? Até quando? Até quando você vai desconfiar da palavra de Deus? Até quando você vai deixar de desconfiar da graça de Deus? Graça gratuita, favor imerecido. Até quando você não vai entender que Deus nos salva? Não é porque a gente determinou a guardar-se os mandamentos agora, não. Porque não há como você reverter a condenação que foi dada a toda a raça humana por conta do pecado de Adão. Não há como você acertar a sua dívida com Deus e permanecer vivo, porque o salário do pecado é a morte. A única forma de você, por você mesmo, acertar as suas contas com Deus é morrendo, é deixando de existir. Porque é isso que a morte significa, não existência. E eu, assim como você, adventista, creio que a alma não é incondicionalmente imortal. Eu creio que a alma, ela é hoje uma candidata à imortalidade, mas ela não é imortal porque a Bíblia diz que o único ser imortal é Deus. Você está vendo como eu creio, assim como você crê? Nesse aspecto? Você está vendo como eu creio, assim como a igreja adventista prega e proclama para o mundo? Porque eu sou coerente. Eu sou coerente. Aquilo que a palavra diz que é a verdade, para mim é a verdade. Pronto. E eu estou preparando um estudo onde eu vou falar sobre isso. Eu pensei que eu jamais iria tocar nesse assunto aqui na TV Caminho Livre, porque eu não quero produzir inimigos, afetar a sensibilidade dos meus irmãos que me acompanham aqui. Mas eu quero mostrar no meu ponto de vista sobre essa questão da morte. O salário do pecado é a morte. E morte significa não existência. É a cessação da vida, seja ela em que instância for.
E aí, ao analisar esse assunto, a gente tem que analisar a questão de inferno, fogo eterno, tormento eterno, né? Nós temos que passar por todos esses conceitos aí. Que Deus ilumine você, que Deus desperte o seu coração para que você possa crer somente em sua palavra, a Bíblia Sagrada. É o que eu rogo em nome de Jesus. Amém.